Esse é o Museu da Loucura, que fica na cidade de Barbacena. Para quem não conhece, Barbacena é conhecida nacionalmente como Cidade dos Loucos. É o ônibus que era utilizado antigamente para transportar os pacientes aqui no Museu da Loucura. A gente vai conhecer, vou tentar explicar para você um pouquinho da história do Museu da Loucura. Ó, fica aberto a visitação. Vou até mostrar para vocês aqui, ó, Museu da Loucura, de terça a domingo, de 8 ao meio-dia e de 13 às 18 horas. Vou explicar para vocês um pouquinho da história de Barbacena. O Caldeirão do Inferno, a principal tarefa do hospício era a reclusão. No ambiente manicomial, toda a vida do paciente era controlada, pátios, pavilhões, refeitórios e nenhum espaço para individualidade. E aí você pode visitar aqui o Museu da Loucura, tem alguns funcionários que trabalham por aqui. Olha só, aí você tem o caderno de visitas que você pode deixar o seu nome. Vamos começar por aqui, a Cidade dos Dois. Até o início do século XIX, a atenção pública às pessoas portadoras de sofrimento mental no Brasil não existia. O primeiro hospital psiquiátrico do país foi inaugurado por Dom Pedro II em 1841 no Rio de Janeiro. Aqui em Minas Gerais, eram os porões das Santas Casas de Misericórdia de cidades como São João del Rei e Diamantina que recebiam doentes. Em 1900, o governo estadual criou a Assistência e Alienados de Minas Gerais, a primeira repartição pública exclusiva para atenção psiquiátrica. Eu não vou ler tudo, vou mostrar para vocês um pouquinho do museu aqui em Barbacena, onde morreram inúmeras pessoas que infelizmente naquela época não tinha tratamento adequado. Aqui tem um pouquinho da história. Em 1900 foi criada a Lei Estadual 290, assistência aos alienados de Minas Gerais. E aqui essa rica história da nossa querida cidade de Barbacena. Você pode conhecer o Museu da Loucura. Vou passar rapidamente aqui para não esticar muito o vídeo, não prolongar muito. Cidade de Barbacena, posto fiscal do Conselho. Olha só que legal. Esse é um dos telefones antigos. Olha só essa rica história, os sanatórios Sua Estação, no alto do chamado Morro da Caveira, existia no final do século XVIII a sede da fazenda da Caveira de Baixo, propriedade do português Joaquim Silvério dos Reis, cérebro delator da Inconfidência Mineira que vivia na região de Borda do Campo, hoje conhecida como Barbacena. Vamos andando por aqui para a gente mostrar um pouco dessa história bacana aqui em Barbacena. Olha só, fotos, equipamentos, vamos mostrando aqui. Então, se você tiver a oportunidade de conhecer o Museu da Loucura aqui em Barbacena, olha só, toda a história, você terá todas as informações, inclusive tem a visita guiada que você pode agendar também com um funcionário para explicar como era, como funcionou o Museu da Loucura. Aqui na Cidade das Rosas. O leitor único, ofício datado 19 de junho de 1959, no qual o chefe do Departamento de Assistência Neuropsiquiátrica recomendava ao diretor do Instituto Raul Soares, que é exemplo do que acontecia em Barbacena. E aí a gente vai passeando, conhecendo um pouquinho da história. Olha só, as panelas que eram utilizadas para fazer a alimentação dos pacientes. E aí, Barbacena hoje é conhecida como Cidade dos Loucos, justamente porque no início do século XVIII as pessoas acabavam abandonando os loucos, os pacientes aqui em Barbacena. E aí o governo municipal sentiu na obrigação de acolher essas pessoas e fazer um tratamento, que na época não era o tratamento adequado. Olha só, são fotos de época, todas retratadas aqui no Museu da Loucura, na cidade de Barbacena. Equipamentos que eram utilizados: eletroconvulsoterapia, desenvolvida na década de 1930 por psiquiatras italianos, o método de provocar as convulsões. Olha só, gente, através de descargas elétricas, o eletrochoque, que é isso aqui, ó, utilizados pelos psiquiatras na época. Olha só como essas pessoas sofreram
como eram maltratadas. E aí, toda essa história, rica história, felizmente algumas pessoas não valorizam, mas é muito importante você conhecer um pouco da história. Essas são as roupas que eram utilizadas pelos internos, pelos pacientes. Olha só, tudo original, gente. Fotos, toda a história. A perda da individualidade dos internos começava pelo uso de uniformes de tecidos ordinários de cor azul, daí o nome. Dos poucos pertences permitidos aos pacientes no interior do Hospital Colônia, um embornal, canecas e pratos de alumínio que eram itens obrigatórios. Toda a história retratada aqui no Museu da Loucura. Agora a gente vai conhecer o segundo andar, que eu acho bem importante. Vamos lá? Esse é o segundo andar, gente. Olha só as fotos de época. O que existe não são loucos perigosos, são lúcidos perigosos. Essa frase do Dr. Lopes Rodrigues, psiquiatra. Olha só. Sem muitas alternativas terapêuticas, hospícios com uma população interna bem maior do que sua capacidade de acolhimento se transformavam em verdadeiras prisões com algemas e celas e grades. Contenção, celas, grades, correntes, camisas de força, correias, faixas, para você ver como eles eram maltratados. Lógico, não era algo específico da cidade de Barbacena, mas sim como as pessoas portadoras de algum tipo de problema mental eram tratados na época. Isso aqui que eu acho bem legal, gente. Discurso para todos os homens, exceto os loucos. Quando o homem teve consciência de que dominava a agricultura, ele concedeu o infanticídio, exceto o assassinato da criança. Gente, olha que legal isso aqui. O som do hospício do museu, o som que as pessoas, que os pacientes, os loucos, os internos produziam. Olha só, retratado aqui. Fica esse som aqui o tempo todo para que as pessoas possam relembrar os tempos que aqui funcionava o Hospital da Loucura. Ó. É como se você estivesse dentro do hospício, o som que era produzido naquela época. Como se você estivesse dentro do hospício, esse som que era produzido. Uma boa dica cultural para você conhecer o Museu da Loucura, que fica aqui em Barbacena. Esses jornais é uma boa dica cultural para você conhecer o Museu da Loucura. Pela Loucura de Maria, humanização, tudo pronto para o 3º Congresso de Psiquiatria. Fica aí a dica para você aproveitar as suas férias, quando estiver passando em Barbacena, para conhecer o Museu da Loucura, que fica aqui na cidade das Rosas, 180 quilômetros de Belo Horizonte. Olha que legal. Um abraço e até a próxima.